universo das abelhas no coração do Parque Ibirapuera. O pavilhão japonês recebeu mais uma edição do Hachimitsu Matsuri, o Festival do Mel. O meliponário do pavilhão japonês, com a criação de abelhas sem ferrão, foi a principal atração. Aqui pode-se observar as colmeias e o comportamento das abelhas bem de pertinho. O responsável pelo meliponário falou sobre as abelhas nativas do Brasil, as diferenças com as europeias e as africanas, as 5 espécies criadas no pavilhão japonês e a produção de mel. 5 espécies de abelhas nativas que ocorrem aqui no estado de São Paulo, aqui na região, né? Que é a uruçu amarela, a mandaçaia, a mirinha, jataí e a iraí, né? O Hachimitsu Matsuri é um festival que busca mostrar para as pessoas que as abelhas nativas, né, que a abelha em si é muito mais do que o mel próprio que todo mundo conhece, né? Tem muitos produtos e serviços que são relacionados que a gente pode explorar e conviver e ter um desenvolvimento sustentável através do uso delas, né? Então, a gente tem cerâmicas, a gente tem bebidas, a gente tem ilustrações, tem origami, tem giz de cera, tem um monte de produtos e também serviços que podem ser utilizados pelas abelhas. O processo de produção do mel dessas abelhas é um capítulo à parte, né? As abelhas nativas elas armazenam o mel de forma diferente. O mel delas é completamente diferente do mel que a grande maioria das pessoas conhece, né? Que é a abelha Europa, a abelha Apis, né? É um mel que pode ter, dependendo da espécie, varia de espécie de abelha nativa, de abelha sem ferrão no caso, varia em coloração, varia em sabor, odor, textura e acidez e até liquidez, né? Então a gente tem, aqui no Brasil tem cerca de 300 espécies de abelhas nativas identificadas, então teoricamente falando tem 300 tipos de méis que as pessoas têm que conhecer. Elas fabricam própolis também, né? E cada própolis também tem sua particularidade, porque essas abelhas elas coevoluíram com algumas plantas, né? E algumas são generalistas e outras abelhas não são generalistas. Então alguns própolis eles têm de ser bastante específicos de alguma planta e outros são bastante misturados com várias resinas de várias outras árvores. O mel, né? Ele tende a ter na sua composição às vezes partículas de pólen, né? Como de própolis também, né? Tanto é que para as abelhas fazerem o local de armazenamento do pólen e do mel, né? Elas fazem a mistura do cerume, né? Que é a mistura da cera com o própolis, então com a resina, né? Então ela faz essa mistura e então o mel ele acaba trazendo esses traços de própolis e pólen às vezes. As abelhas nativas são as abelhas que ocorrem aqui no Brasil. E aqui no Brasil ocorrem tanto abelhas sem ferrão como abelhas com ferrão nativas. Então, por exemplo, a gente tem as abelhas, no caso desse evento, ele trata principalmente das abelhas sem ferrão, né, que produzem mel, mas a gente tem também as abelhas com ferrão nativas. Então, por exemplo, aquela mamangava, que é aquela pretona que você ouve à distância voando, ela é a principal polinizadora do maracujá e ela tem ferrão, né? E ela não produz mel, mas ela é a principal polinizadora do maracujá. A diferença da europeia, africana e brasileira, que a europeia é uma espécie de apis que ocorre na região europeia em si, né? A africana é uma outra espécie de apis que ocorre no continente africano, né? A brasileira, a apis brasileira, é uma mistura dessas duas que foram trazidas no decorrer das décadas, né? Então, primeiramente as europeias, que foram trazidas pelos jesuítas, e posteriormente a africana, que foi trazida na década de 50 aqui para o Brasil. Quando eu organizei este evento, né, eu tomo muito cuidado na curadoria, que eu busco sempre trazer basearistas os mais diversos possíveis que trabalhem dentro do tema abelha, né? Então a gente vê pessoas que trabalham comercializando mel, mas também própolis, a gente vê bebidas relacionadas ao mel, né? Então a gente tem o clássico hidromel, que é uma bebida alcoólica gerada através da fermentação do mel. A gente tem um gin que vai vir amanhã aqui, né? Então é um gin com mel de jataí, é uma coisa
tem nem palavras, né? A gente tem mel cremoso também, que é um mel que é misturado com castanhas, às vezes até com pimenta, é maravilhoso, né? Então, e vem todas as pessoas curiosas para saber sobre o tema, né? Então, a grande maioria do público que vem para cá são pessoas que querem saber sobre, que não tem um contato muito aprofundado do tema, mas tem muita curiosidade em aprender sobre o tema. Eu trabalho com abelha desde os dos anos 80, né? Eu comecei com meu pai começou a me inserir nesse meio como ajudante, né? Eu e meus irmãos, né? Então a gente ajudava a manejar as colônias, a fazer o beneficiamento do mel, né? E de todos eu que continuei a mexer com isso, e hoje eu tenho essa minha marca, o Coleção Abelhas, e hoje eu organizo esse evento que é o Hachimitsu Matsuri. O pavilhão japonês, né, a motivação de existência do pavilhão japonês é entrelaçar, fazer a união das duas culturas, né? É como se fosse o laço de amizade entre as duas culturas. E aqui no pavilhão japonês, vocês têm na entrada, né, o próprio jardim japonês, e desse lado aqui o jardim brasileiro, e ambos são separados por aquela ponte, né? Então deste lado que tem o jardim brasileiro, nada mais justo do que ter o meliponário com abelhas nativas que fazem a composição do que é um jardim brasileiro, né? A gente nunca pode falar, é muito importante as pessoas relacionarem a flora brasileira com as abelhas nativas, né? As abelhas nativas sempre estiveram aqui, né? Tanto que a grande maioria das abelhas nativas que temos aqui no Brasil, elas ainda têm nomes indígenas, né? Então, mandaçaia, uruçu, iraí, mirim, jataí, né? São nomes indígenas. Então, os indígenas trabalhavam e trabalham ainda com essas abelhas. Então, a gente tem que manter esse respeito e continuidade desse trabalho com as abelhas. Além de trocar conhecimento e observar de perto abelhas nativas, os visitantes puderam provar diferentes tipos de méis direto de produtores. Este expositor trouxe méis de diferentes abelhas nativas. Aqui nós trouxemos uma variedade grande de méis, tanto de abelha apsil, a abelha europeia, quanto de abelhas nativas. Então nós temos aqui, de uma única abelha, diversas floradas, como café, caju, abacate, aroeira, marmeleiro e mais outros, né? E do lado de lá nós temos os méis de abelhas nativas, abelhas brasileiras sem ferrão, onde nós temos aqui 16 espécies de abelha, 16 méis diferentes, um bem diferente do outro. Este outro expositor apresentou uma diversidade de produtos à base de mel. Manteiga com mel, agora estou trazendo aqui a mostarda com mel, que ficou uma maravilha. Aí eu venho com licores, extrato de própolis, e entro na parte dos cosméticos, que são as pomadas e as ceras. As possibilidades das própolis de cada espécie nos traz cada referência diferente, né? Então a gente começa a trazer nossas experiências e criando cada vez uma novidade para o público que já acompanha, né? Essa apicultora e meliponicultora trouxe um mel cremoso. E o mel cremoso a gente faz com o mel in natura. Ele passa por um processo de cristalização controlada. Ele fica branco, aerado e suave ao paladar. Um bazar com porcelanas, velas, origami, ilustrações e até giz de cera atraíram a atenção de quem passou pelo festival. Lembrando que o meliponário do pavilhão japonês pode ser visitado durante o ano todo, lá no Parque Ibirapuera, um passeio imperdível.